Ligado na verdade na Rádio Ceará, pela internet, aqui na programação. Aqui é assim, graças a Deus, são várias formas de você acompanhar o podcast da Rádio Ceará e enviar para seus amigos, né? E aí, Nas, cara, tá de boa mesmo, graças a Deus, tá alegre, tá triste? Cara, hoje eu tô... Tá mais ou menos. Mais ou menos, né? É fome, cara, tá com fome. Verdade, tô Tá com com fome. fome Quase já. meio-dia já é a hora que a gente tá... Assim, pois é. Não é quase meio-dia também não, né? Assim, na hora que a gente tá gravando sim, né? Mas o pessoal que tá ouvindo aí, beleza. Acabei entregando aqui já, né? Pois é, a gente faz gravado o podcast. Botar os efeitos ao vivo também. É verdade, não tem, né? Bota o efeito aí. Meu amigo Yuri, que já participou aqui do podcast, né? Mais uma vez, via Zoom, lá no frio do Sobral, cara. A fria Sobral. Pingo do meio-dia. E aí, Yuri, como é que tá o friozinho aí em Sobral? Tá super tranquilo, junto com a minha tristeza também. Bem frio. Rapaz, macho, aí já começou entregando aí, né? Essa questão do que a gente vai falar aí. Né? Vamos falar sobre tristeza, né? O que fazer na tristeza? Cara, quem nunca ficou triste, né? E os motivos, vão variar de forma quase que inimaginável, porque são bilhões de pessoas no mundo, todo mundo com problema. Pois é. Aí, meu irmão. A galera fala que, assim, o pessoal, né, na internet... essa geração mimimi, não sei o que, pra tudo arruma um motivo pra ficar triste, né? Tudo é motivo de tristeza pra esse pessoal. Isso é o que o pessoal da internet fala. Não sou eu que estou dizendo isso. Não, tu que tá dizendo. Não, sou eu que estou dizendo isso, mas... Vamos pegar aqui a opinião do Yuri. Yuri, o que é que tu acha, bicho? Tu acha que a tristeza, né? Eu tô aqui bolando uma pergunta que eu não tô nem sabendo que pergunta é. Mas tu acha que a tristeza, ela faz parte do ser humano e é o jeito de ficar triste mesmo, porque não tem outra saída? Ou há algo que eu possa fazer, ou então um caminho para sair da tristeza? Eu creio que sim, a tristeza faz parte da nossa vida, mas a gente tem que ver como ela faz parte, né? Por exemplo, o Inácio falou a respeito dos jovens e das pessoas. Hoje em dia, né, quer queira, quer não, a gente vive numa sociedade onde as pessoas são muito fracas, se dói por qualquer coisa, né, a grande maioria. Então, a gente tem esse tipo de tristeza, né, onde as pessoas se isolam, cortam os pulsos, se afastam e ficam naquela tristeza que muitas vezes é uma tristeza, por exemplo, de alguns adolescentes, né, uma tristeza que quer chamar atenção para si, uma tristeza que quer chamar a atenção de alguém, quer causar, ou até mesmo acaba romantizando a tristeza de tal forma com depressão, com série de coisas nas redes sociais, posts, né, posts de músicas tristes e tudo isso. Então, por esse lado, é sim errado, você não deve idolatrar, então romantizar a tristeza, mas a tristeza faz parte da nossa vida, né? Vamos dizer que seu pai morra, por exemplo, você vai ficar triste, né? Tem a tristeza realmente também, ela é importante. Tem a tristeza muito importante para produzir coisas em nós. Tem a tristeza inevitável, né? A morte de uma pessoa, uma doença, algo do tipo, né? Não, nesse caso, assim, desse tipo de tristeza, a gente pode ver o próprio exemplo de Jesus quando exatamente. Lázaro morreu. E também quando ele foi pra cruz. Exatamente, também. Porque, no caso especificamente de Lázaro, ele ficou tão triste que ele chegou a chorar. Uhum. Ou seja, não é errado, não é pecado ficar triste, né? O próprio Deus se entristece, né? Quando nós pecamos, né? O Espírito Santo se entristece. Agora nós, pecadores, nós infelizmente, muitas vezes escolhemos caminhos errados, caminhos tortuosos quando estamos tristes. Por exemplo, o Yuri citou aí uma atitude que muitos jovens fazem, que é cortar os pulsos. Por quê? Esse pessoal as pessoas cortam os pulsos em momentos de tristeza. Assim, eu tive umas experiências assim, a galera... juntava-se aquela turminha, não, eu sou do rock, não sei o que, vamos aqui cortar os pulsos. Até eu mesmo que eu já cheguei assim, mas minha mãe deve estar ouvindo, não sei. Não foi superficial, viu, mãe? Foi só a pelezinha assim, só saiu bem pouquinho, cicatrizou, nem marca não tem mais. Mas, tipo, por que algumas pessoas fazem isso? Relatos de gente que eu conheci. Uhum. Porque pra aliviar a dor interna. Porque aquele sentimento de tristeza, ele tá lá dentro e a pessoa não sabe o que fazer. Uhum. Aí não, eu tenho que fazer isso pelo menos parar. Eu tenho que ter algum alívio disso aqui. É tipo trocar de dor. Isso, aí eu cortei aqui. Às vezes a pessoa vê aquilo como uma válvula de escape.
quando não é pra, no caso, o extremo da pessoa realmente querer se matar. Uhum. Porque, e eu acredito que isso é uma atitude, é um ato muito negativo pra você. Porque se você se acostuma a ficar fazendo os risquinhos assim no seu braço, não, eu vou me cortar aqui, não sei o quê, aquilo vai gerando algo assim pra sua mente? Não, isso aqui não vai dar em nada não. Que quando você tiver num ponto de dor muito grande que você quiser se aliviar naquele meio ali, você vai passar a faca ali com gosto e Deus defenda, você pode chegar até a morrer em consequência daquilo, pegar não sei, pessoas geralmente se cortam uma doença, né? Um tétano, E aquela coisa uma hemorragia. E quando a pessoa morre, já falamos aqui inclusive no podcast, após a morte já falamos sobre suicídio, né, aqui no podcast. Após a morte existe o juízo de Deus, né? Então a solução não é suicídio, não é se cortar. E também muita gente vai pra lascívia, né, por exemplo. Tá triste, tá desanimado, tá decepcionado, vai pra masturbação, pra pornografia, enfim, vai pro pecado, vai tentar afogar as mágoas na bebida, nas drogas. Se isola. Então, a palavra de Deus tem algo a nos dizer sobre isso, né? Tem algo a falar, né? Yuri, a Bíblia, a verdade, né? Já que estamos ligados na verdade, tem algo a nos dizer o que fazermos em momentos de tristeza? A gente tem a própria carta de Filipenses, né? Que mesmo diante do sofrimento, o apóstolo Paulo preso, ele escreve para os irmãos se alegrarem, né? E a gente vê na carta toda essa ideia da alegria em meio ao sofrimento, alegria em meio à tristeza. E é muito interessante que, em suma, quando a gente vai lá para o capítulo 4, a gente vê que nós não devemos, por exemplo, andar ansiosos, andar preocupados, né, ou até mesmo tristes com qualquer coisa. Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, a gente deve apresentar isso a Deus. Sim. Então, diante da tristeza, o cristão, ele deve orar ao Senhor. E a ideia aqui de súplicas é uma oração realmente pedindo: Senhor, meu Pai Celestial, pelo amor de Deus, pelo amor do teu santo nome, seja comigo, né? Sim. De fato, age na minha vida, vem de encontro ao meu coração, à minha tristeza. Então a gente tem a oração como um grande artifício para poder nos consolar diante da tristeza. Algo interessante na questão do livro de Filipenses é que ele vai falar que quando você faz essa oração, tem uma consequência dessa oração. Que no caso ele tá falando sobre a questão da ansiedade, da preocupação, mas eu acredito que se aplica também à tristeza, porque você vai estar preocupado com algo que está te fazendo ficar triste ou sofrer. O que é a consequência dessa oração? A paz que excede todo o entendimento. Então, para nós que somos crentes, para você que está ouvindo que é crente, quando você estiver triste, acredito que a melhor escapatória para você é buscar realmente o conforto em Deus. Nas promessas, né? Exato, o conforto em quem pode te dar conforto. É interessante assim, a Bíblia ela não proíbe, deixa eu ver aqui, ela não lhe condena porque você está triste. A tristeza, como o Yuri comentou, né? Infelizmente faz parte da vida por causa do pecado. Vamos lá, vamos pensar aqui. Se você está triste, a primeira coisa a fazer é descobrir o motivo dessa tristeza. Digamos que a sua mãe lhe proibiu de você ir para casa do amigo. Aí você ficou triste. Aí fica com raiva, aquela tristeza. Aí quer tentar, rebelde, estou revoltado. Rebelde, aí fica triste, desanimado. Cara, é o seguinte. Sua mãe é sua autoridade, colocado por Deus. Então, aí o ponto é arrependimento de pecado. Se arrependa, peça perdão a Deus e pronto. E baixa a cabeça para a ordem que a mãe deu. Outra coisa. Se é uma tristeza por causa de um ídolo do coração, por exemplo, você queria tanto aquele emprego, ou então queria aquela menina para poder namorar, a lhe deu fora, aquele rapaz para namorar e não deu certo, aí você vai se entristecer ao ponto de se entregar à tristeza, tá pecando. Pior que isso acontece, cara. Exatamente. Isso é mais na questão dessa faixa etária que a gente tá falando, até mesmo para alguns adultos que parece que não cresceram. Tô gostando de uma menina, vou lá falar com ela, aí sou meio esquisito, né? A menina fala: não, sai daqui, abestada, eu não te quero não. Aí o cabo fica triste, né? Eu tô triste. Aí pronto, aí vai pecar pra poder afogar a mágoa. Aí, cara, é exatamente isso. O cabo vai buscar alívio no pecado, vai descontar as frustrações dele em alguma coisa, vai ficar postando as coisinhas na internet, não sei o que. Isso. Descontando nos outros. Pois né? Às vezes fica com raiva até da própria pessoa. E se for... De Deus, às vezes. De Deus. Senhor, você não me deu a menina. E aí o cabo
olha isso aqui, o cabo é crente e faz essas atitudes. Primeira coisa, se você é crente, você gosta de uma menina, se você for falar com ela, ela não quiser nada com você, você tem que continuar amando ela do mesmo jeito. Porque ela vai continuar Cristo, sendo né? sua irmã em Cristo. É. Depende do mesmo jeito que tu fala, do mesmo Atitude. jeito como cristã, né? Isso, porque... Pensei, Não, é verdade. Do mesmo né? jeito. Não, mas é levando em conta que Entendemos. ambos são cristãos, né? Os envolvidos aí na situação. Porque se você falar assim, fulana me deu um fora, também não quero mais saber de nada, não. Se eu ver ela no meio da rua caída depois de levar uma queda de bicicleta, eu não vou tacar eterno na ferida dela. Não é assim. Agora é o seguinte, ó. Agora, se a sua tristeza... Porque a vida, ela oferece momentos que é inevitável ficar triste. Se a sua tristeza é por motivo de uma tragédia, de algo ruim, porque isso acontece mesmo, é inevitável, a Bíblia mostra onde você pode buscar conforto, que é no Senhor. Por exemplo, Salmo 23, que é um salmo que eu indico para você ler em casa aí completo. Eu vou ler só uns 2 versículos aqui, para você, 2 ou 3, para você meditar bem. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ou seja, o vale de trevas a gente passa, mas o nosso conforto, o nosso consolo é o Senhor. Versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Olha só, o cristão tem um amigo que é o nosso Deus. Temos um consolador que é o Espírito Santo. Devemos nos apegar às promessas de Deus. O pior é que o cara quando tá triste, o cara se isola, fica deitado, aí vai ligar a televisão. Não, tá triste, vai orar e ler a Bíblia. Assim, exatamente. entendeu? Isso. Algo interessante nisso é que, como crente, a gente, talvez por conta de muita influência do mundo, a gente veja a tristeza como algo sempre ruim. É ruim, não é bom sofrer e tal, e de fato não é. Mas olha o que é que Tiago diz no capítulo 1, diante de irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam morrendo por conta do evangelho. E ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Né? E envolver tristeza nisso. E aí, como é, então, que esses irmãos iam lidar com isso? Ele diz, olha, vejam a tristeza como algo bom, porque ela produz perseverança. Né? Vocês vão crescer, vocês vão estar mais semelhantes a Cristo, vão ser maduros, íntegros por meio do sofrimento. A gente vê lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente vai ver todas as coisas lá no capítulo 8, é morte, é sofrimento, né? São coisas que é pandemia coisas também. ruins. É pandemia. Exato. Coisas que vão gerar tristeza. Com certeza. Inácio, é interessante, Inácio e Yuri. Agora me deu branco, esqueci o que eu ia falar. Satanás tirou da minha... Esqueci o que eu ia dizer. Mas é o seguinte... lembrei. Você não pode... às vezes, quando você tá triste, né? E tem gente que diz, crente não pode ficar triste. Não, crente é um ser humano, fica triste sim. A questão é você buscar força em Deus. Não coloque um fardo nas suas costas, uma culpa no seu coração. Eu tô triste, eu não posso ficar triste. Não tem problema de ficar triste. Jesus ficou triste e ele chamou Pedro e outros apóstolos para orarem com ele naquele momento lá, né, antes da cruz. Tá triste, cara? Vai orar, pedir a Deus força, ajuda, persevera, compartilha com alguém, não fica sozinho, não se isola. Independente do motivo. Independente do motivo que você esteja triste, vá buscar ajuda. Porque a questão não é o que gerou a situação, o sentimento em você, mas sim o que você tá passando, o que pode acontecer de ruim se você não tratar aquilo. E para encerrar, olha só, um versículo muito bom para você que tá cansado, tá sobrecarregado. Jesus disse em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Yuri, uma palavra final aí, suas últimas palavras, né? Nesse podcast de hoje. No podcast de hoje. Não se preocupe, você não vai morrer hoje não, eu espero, né? Amém. Se morrer, a gente se encontra no céu aí, né? No futuro. O Inácio eu não sei, mas eu me encontro contigo lá. Olha só, a gente pode encerrar com 3 coisas que a gente acabou de ver aqui, que é a comunhão, a oração e as promessas de Deus. Tá triste? Procure alguém para orar, como Cristo fez, e também se apega às promessas do Senhor. Então é isso, comunhão, oração e promessa de Deus. Yuri, brigadão, cara. Valeu. Valeu. Fica marcado para outras vezes, se Deus quiser. Com toda certeza. Muito legal. Valeu, Inácio. Até a próxima. Valeu, brother.
E essa foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz.